Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui referente ao auxílio doença. Esse vídeo é muito importante para você que vai precisar passar por perícia no INSS e, por exemplo, foi agendar a sua perícia e vai demorar 2, 3, 4, 5 meses. Você está aí aguardando na fila para conseguir realizar a perícia. Então esse vídeo é muito importante para você. INSS volta a conceder auxílio doença sem perícia. Medida faz parte do programa para acabar com a fila. Como assim auxílio doença sem perícia? Acredito que você que já está um bom tempo aí recebendo auxílio doença, você já sabe que na pandemia, por conta que as agências do INSS estavam fechadas, então teve aquela opção de estar enviando a documentação. Só que após a pandemia continuou essa opção, só que por exemplo, o segurado que enviar a documentação só poderia, o INSS só poderia conceder o auxílio doença por até 90 dias, mesmo que a sua incapacidade fosse durar 4, 5 meses, mesmo assim o INSS só iria conceder 90 dias de benefício. Mas agora teve uma mudança, eu vou estar falando aqui nesse vídeo qual que foi essa mudança, como que deve ser a sua documentação para você estar enviando, o que deve ter e o que de forma alguma não pode faltar na sua documentação, principalmente no seu laudo médico, para que o INSS possa conceder esse benefício sem que você precise ir até uma agência do INSS, sem que seja necessário fazer a perícia presencial, beleza? INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, voltou a conceder auxílio doença, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária, sem que seja necessário a realização de perícia médica. A medida integra o programa de enfrentamento à fila de benefícios do INSS. A concessão será feita por meio de análise documental, incluindo o atestado médico, conforme portaria publicada nesta sexta-feira, 21. A fila do INSS tem hoje cerca de 1.794.000 segurados à espera da concessão de benefícios previdenciários. Então, como eu falei, a fila é enorme, quase 2 milhões de segurados aguardando aí por uma espera aí para conseguir realizar a perícia. Então, essa nova mudança que teve, essa portaria, que teve algumas mudanças que já realmente a pessoa já poderia conseguir estar enviando a documentação, só que teve as mudanças. Então vou estar falando aqui qual foram essas mudanças que, lógico, não é o que deveria ser, na minha opinião e na opinião de muitos. O INSS tem que mudar muito, mas já é um avanço e é uma ajuda para aquelas pessoas que vai realizar a perícia médica e, por exemplo, vai conseguir vai agendar a perícia e consegue uma data para daqui a 4, 5, 6 meses. Infelizmente tem alguns locais que as pessoas ficam até 5, 6 meses aí para conseguir realizar uma perícia no INSS. Então, com essa mudança aí vai ajudar muitas pessoas. Aqui, ó, como será a concessão do auxílio doença sem perícia? De acordo com a portaria, os segurados podem solicitar o auxílio doença por meio de análise documental, enviando o atestado médico pelo aplicativo atestado ou laudo médico, pelo aplicativo ou site Meu INSS. Também é possível fazer o pedido pela central telefônica 135. Neste caso, será necessário enviar o atestado médico por meio ou entregando em uma agência da Previdência Social. No caso que se você for fazer esse pedido aí, por exemplo, você vai fazer a opção de enviar a documentação, só que você vai fazer não pelo, por exemplo, o aplicativo Meu INSS, você vai pelo número 135, aí você liga no número 135, informa tal, que vai fazer o pedido, enviando a documentação para ser analisada, aí o que você vai conseguir fazer o pedido pelo número 135, falando com o atendente, só que você vai precisar enviar a documentação por e-mail ou levar até uma agência do INSS. Aí tem a opção também de você fazer o pedido enviando através do aplicativo Meu INSS. Pelo aplicativo Meu INSS você consegue agendar a perícia,
para fazer presencial, e você consegue também fazer enviando essa documentação para ser analisado à distância. Eu vou estar falando aqui o que precisa ter nessa documentação. Aqui, ó, o auxílio sem perícia chegou a ser concedido durante a pandemia de coronavírus em 2020 e em 2021 e depois entre os meses de julho e dezembro de 2022. A concessão estava parada nos últimos meses após a portaria editada pelo governo Bolsonaro ter perdido a validade. O benefício será concedido por um período de essa é a mudança muito importante aqui, ó, um período de até 180 dias intercalados, ou não. Segurados que sofrerem acidente de trabalho terão de apresentar o CART, comunicação de acidente de trabalho. Outra mudança muito importante aqui, ao INSS, caso contrário, terão de agendar a perícia médica. Aqui umas mudanças muito importantes que eu falei que teve umas mudanças que iria fazer toda a diferença. Referente, antes, por exemplo, era 90 dias que o INSS, como eu falei já, o INSS poderia até conceder 90 dias. Agora, com essa nova mudança, o INSS pode conceder até 80 dias. 180 dias. Lógico, não é que você vai enviar o seu laudo médico e o INSS vai conceder os 180 dias de benefício. Lógico, vai conceder esse tempo todo, no máximo até 180 dias, se, da mesma forma que era antes, se na análise do perito, do servidor do INSS que vai analisar a sua documentação, se ele entender que o seu problema de saúde você precisa de até, no caso, 180 dias para conseguir se recuperar do seu problema de saúde. Mesma coisa que era antes. Por exemplo, se o servidor entendesse que o segurado precisava de 90 dias, concedia até 90 dias. Só que agora é possível o INSS conceder até 180 dias. Isso é muito importante porque, por exemplo, às vezes o segurado estava com um problema de saúde grave, e precisaria ficar um bom tempo afastado, aí enviava a documentação e era concedido só 90 dias. Agora não, agora vai poder conceder até 180 dias. Lógico, se for um problema de saúde mais simples, tal, que a pessoa consegue se recuperar mais rápido, aí pode conceder 2, 3, 4 meses. Mas se for um problema de saúde que você precisa, por exemplo, vai precisar de um bom tempo para ficar, para conseguir se recuperar desse problema de saúde, então o INSS pode conceder até 180 dias. 180 dias. Essa é uma mudança muito importante que vai ajudar muitas pessoas. No caso aqui também, que antes não tinha, o segurado não conseguia enviar a documentação para receber o benefício, se fosse no caso, uma doença do trabalho, relacionada ao trabalho, que sofreu no trabalho, um acidente relacionado ao trabalho, então teria que ser uma perícia presencial. Agora não, o segurado vai conseguir enviar a documentação para ser concedido o benefício também. No caso do auxílio doença aí, que você vai receber um auxílio doença, mas referente a um acidente de trabalho. Então, você sofreu um acidente de trabalho, que antes você não conseguia enviar a documentação, tinha que ser presencial, agora você já vai conseguir enviar essa documentação, mesmo que o seu problema de saúde seja referente a um problema que, por exemplo, uma doença ocupacional, por exemplo, sofreu um problema lá da empresa, ou que tenha sido também, como eu estou falando, um acidente de trabalho. É importante que você vai precisar apresentar, enviar o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Aí, se a empresa não te fornecer esse documento, que é muito importante no caso de acidente de trabalho, você vai ser prejudicado, porque para ser concedido o benefício à distância, enviando a documentação no caso de acidente de trabalho, precisa desse documento. O atestado médico ou odontológico deve ser em papel sem rasuras e conter as seguintes informações: nome completo do segurado, data de emissão que não pode ser igual ou superior a 90 dias da data de entrada do requerimento. Aqui é muito importante, por exemplo, a data que, por exemplo, o dia que você foi lá no médico e o médico colocou a data, porque quando você pega um documento com o médico coloca a data ali do dia. Então, essa data referente ao dia que você for entrar com o pedido, enviando a documentação, esse atestado, esse laudo médico, relatório, não pode ter mais do que, não pode ter 90 dias ou mais que você pegou ele.
tem que ser menos do que isso para que você consiga enviar a documentação. Outra informação aqui muito importante, ó, diagnóstico extenso ou código do CID. Por exemplo, o médico tem que informar lá qual que é ou informar qual que é o seu problema de saúde, a doença, ou colocar o CID, que através do CID o servidor, o perito, ele consegue entender qual que é o seu problema de saúde. Classificação Internacional da Doença, que é o CID. O CID significa Classificação Internacional da Doença. Assinatura do profissional, que pode ser eletrônica e deve respeitar as regras vigentes. Identificação do médico com nome e registro no Conselho de Classe, Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia. Aqui a identificação do médico, que ele coloca lá o carimbo do médico, que já vem com o nome dele, o CRM, a identificação dele. Isso é muito importante em qualquer documento que você vai pegar. Então, presencial precisa disso também, principalmente enviando a documentação, precisa do carimbo da identificação do médico. Data de início do repouso ou de afastamento das atividades habituais. Data do início, por exemplo, você pegou o laudo, o relatório, o atestado, então tem que colocar lá o início, qual foi o início do seu problema de saúde. Isso é muito importante. Data do início do repouso. Prazo necessário para a recuperação, de preferência em dias. Essa data pode ser uma estimativa. Por exemplo, a data que você precisa, qual o tempo que você vai precisar para se recuperar desse problema de saúde. Eu sempre falo aqui nos vídeos, quando eu vou falar referente a laudo, que essa data é referente ao tempo que você precisa de afastamento. Isso é essencial, até se você for fazer a perícia presencial, isso é muito importante, porque o perito tem uma noção ali, qual que é o tempo que você precisa, que você vai conseguir se recuperar desse problema de saúde. Então é muito importante. Por exemplo, se você precisa de 2 meses, o médico coloca lá, o fulano de tal, o paciente precisa de 60 dias para se recuperar do problema de saúde, seja ele qual for, 90 dias, ou 180 dias, que é o máximo que o INSS vai conceder. Então, se você precisar de 180 dias, ele pode colocar lá, o paciente fulano de tal precisa de 180 dias para conseguir se recuperar do problema de saúde. Na verdade, o médico normalmente coloca ali, solicita o afastamento de fulano de tal, por exemplo, estou dando exemplo aqui, 90 dias, 120 dias, no caso 180 dias, que é o máximo que o INSS vai conceder de benefício. Outra mudança muito importante que teve é referente, por exemplo, antes, quando era os 90 dias, que o INSS só poderia conceder até 90 dias de benefício, enviando a documentação. Se o pedido, infelizmente, fosse indeferido, o INSS o segurado só poderia fazer um novo pedido após 30 dias da data do requerimento. Agora não. Agora, se o pedido, infelizmente, for indeferido, o segurado poderá fazer o novo pedido após 15 dias. Aqui, ó, o segurado precisa atentar para os requisitos exigidos no relatório médico atestado, pois se faltar um deles, o pedido poderá ser indeferido e o novo pedido só poderá ser feito após 15 dias. E outra coisa também muito importante por exemplo, aqueles segurados que foi agendar a perícia e, por exemplo, ultrapassou, só vai conseguir realizar a perícia presencial depois de 30 dias, por exemplo, 32 dias, 35 dias, vai ficar aí 2, 3, 4 meses aguardando a perícia. Se ultrapassar 30 dias da espera, você pode fazer o pedido aí enviando a documentação. Você pode falar, não vou fazer presencial não, agora eu vou fazer enviando a documentação. Você pode fazer isso. Aí aquele requerimento lá que você tinha agendado presencial vai ser cancelado e vai estar valendo esse que você vai enviar a documentação. Isso é muito importante também para aquelas pessoas que já fez o agendamento, mas vai esperar muito tempo. Muitas pessoas têm esse problema referente aí a agendamento, demora muito tempo, principalmente naqueles lugares que às vezes a pessoa mora numa cidade que às vezes só tem uma agência do INSS, então muitas pessoas vão naquele local,
Ou tem lugar que às vezes nem agência do INSS, dependendo de onde a pessoa mora, não tem. A pessoa precisa se deslocar para outra cidade. Então, isso às vezes a pessoa fica vários meses aguardando uma perícia. Até às vezes na capital mesmo, às vezes, a pessoa fica mais meses, de mês, um mês, dois aí, aguardando para conseguir realizar a perícia. Então, essa norma aí, essa portaria, como eu já falei aqui, não é o que realmente a pessoa desejava, que o INSS tem muito a melhorar, porque infelizmente é complicado a pessoa que precisa do benefício, o segurado precisa receber um benefício no INSS, sofre muito com isso. Infelizmente, às vezes o benefício é negado de forma injustamente. Isso é muito complicado, mas essa mudança vai ajudar aí muitas pessoas que sofrem aí com a espera para conseguir realizar uma perícia. Então, vai ter essa opção. Lógico, tem que cumprir todos os requisitos para a documentação ser aceita pelo INSS enviando a documentação. Beleza? Espero que com essas informações aqui tenha conseguido te ajudar de alguma forma, você que está passando pela essa situação aí, que está aguardando perícia para realizar, passar aí por uma perícia médica e receber o auxílio doença. Espero que tenha te ajudado aí, beleza? Fica com Deus, espero de coração aí que você que vai realizar a perícia, seja presencial ou à distância, que enviando a documentação, que você consiga comprovar sua incapacidade e, o mais importante, consiga receber o seu benefício. Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.